Pois é, o presidente da República assumiu oficialmente a postura de torcedor da morte. Não é recente a postura que Bolsonaro adotou de falar mal do distanciamento social, desacreditar as estratégias de quarentena, de confinamento, de isolamento. E ao longo das últimas semanas, em que ele reforçou inúmeras vezes essa sua posição, uma posição contrária ao que a absoluta maioria do mundo, a absoluta maioria dos representantes da ciência, e inclusive em países que estão conseguindo superar os piores efeitos deste momento da pandemia, Bolsonaro radicalizou agora o seu lado, e o lado dele é o lado do quanto pior, melhor. Sabe por quê? Porque nas últimas semanas, e especialmente nesta última semana, ele começou a dizer que, tá vendo, mesmo com o isolamento, que está ferrando com a economia, que está acabando com os empregos, está morrendo um monte de gente. Então é por isso que eu digo para Bolsonaro, quanto pior, melhor. Porque você tem alguma dúvida que ele vai se apoiar neste argumento boçal, perverso, de que morrerão sim pessoas. E ele vai se aproveitar dessas mortes para dizer, tá vendo? Morreu esse monte de gente e ainda assim arrebentaram com a economia. Eu queria que a gente estivesse trabalhando. Porque se fosse para morrer gente, pelo menos teria gente com emprego. Isso é de uma estupidez, porque só não está morrendo muito mais gente. E só não vai morrer muito mais gente. Quando eu falo muito mais, é muito mais mesmo. Dobro, triplo, quádruplo, não dá nem para imaginar. É porque algumas medidas de isolamento estão sendo tomadas e não tem nenhuma semelhança com o que os países europeus principalmente fizeram, de confinamento mesmo, por lei, obrigatório, à exceção de alguns serviços essenciais. Aqui, o isolamento é altamente flexível, infelizmente. Então, Bolsonaro é o arauto da morte, o arauto da tragédia. Ele quer que os números sejam altíssimos de mortos, porque é o lado que ele escolheu. Ele só está pensando em como ele vai limpar a barra dele, uma barra pesadíssima de escolher exclusivamente a economia, como se a economia e saúde andassem separadas. Bolsonaro assume uma postura perversa, canalha, odiosa. Não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa, mas é fundamental a gente registrar isso, porque esse sujeito, absolutamente indiferente à vida dos outros, da família dele, ele faz o que tiver que fazer para blindar. E eu penso até que é para blindar a ele mesmo, porque um sujeito como esse só tem um interesse, si mesmo. Mas é fundamental a gente registrar essas opiniões, essas formas de ver, porque daqui a pouco ele vai começar a usar isso como estratégia de campanha para ele mesmo. Isso se ele não for retirado do poder antes, e se ele não for escorraçado do poder antes, mas ele vai usar isso como estratégia de campanha, porque vai morrer muita gente. Já morreu muita gente no Brasil, e ainda vai morrer muito mais, inclusive e especialmente por essa postura. Mas ele, cínico como é, vai querer inverter. E vai dizer, prefeitos e governadores que acirraram o isolamento, fizeram arrebentar com a economia e ainda assim morreram dezenas de milhares de pessoas. Acontece se isso não fosse feito. Bolsonaro, morreriam dezenas e dezenas e dezenas de mais milhares de pessoas. E você sabe disso. Só que você não está nem aí. E daí, né, Bolsonaro? E daí não, Bolsonaro, porque a gente está aqui. Nem todo mundo é gado teu. Aliás, cada vez menos tem gado teu. A gente vai se lembrar. Pode ter certeza disso.